Olá, boa noite. Olá, boa noite. Então, Agora deu iniciamos, certo. Mari. Iniciamos essa jornada aí, essa semana que vai ser intensa. Maravilhosa. Eu estou muito feliz com esse nosso projeto de misturar, né, as nossas compreensões sobre o universo da mulher e essa área da carreira. Eu estou bem feliz com tudo, tanto as lives quanto o e-book que a gente está preparando, as atividades, está tudo muito incrível. E a gente podia começar se apresentando, né? Apresentando o nosso trabalho, porque eu percebo que, assim, uma das dificuldades das pessoas é saber qual é o trabalho do coach, né? Como que funciona a psicoterapia e qual a diferença dos dois trabalhos, né? Uhum, E são trabalhos complementares. exatamente. Eu acho que é uma boa ideia a gente começar se representando mesmo. Bom, eu imagino que aqui, como a gente está no teu, né, no teu Insta, a maioria dos teus seguidores já conhecem você, então vou me apresentar primeiro. É, Então, meu nome é Marielle Tamara Alves e eu sou gaúcha, e eu sou coach, administradora, com pós-graduação, com MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria. E eu trabalho com coaching desde 2019 e eu estou agora focando na área de carreira, né? Então, eu ajudo as mulheres a reinventarem a sua carreira, né, redescobrirem como ser mais feliz nas suas carreiras, né, ou se eventualmente querem se preparar para uma transição, se querem fazer alguma mudança. E é nessa vibe que o coach trabalha, né? E eu vejo que a principal diferença, assim, na minha percepção entre o coaching e a psicoterapia, né, é a questão de que, assim, o coaching trabalha muito o daqui para frente, né? A gente trabalha muito em entendendo o teu momento atual e o que fazer para chegar num outro momento futuro que você queira, de acordo com o objetivo que você queira alcançar. Né? E a psicoterapia tem uma abordagem totalmente diferente, né? Então, dentro do coaching, a gente faz esse trabalho de entender qual que é o teu momento atual e te ajudar a chegar num outro lugar que é onde você gostaria de chegar e ainda não está conseguindo por algum motivo, por alguma trava, por algum pensamento que você não está conseguindo desbloquear, né? Entender qual que é o teu contexto exatamente para ver onde podemos trabalhar para chegar nesse outro momento onde você vai ficar mais feliz e mais realizado. Sim, é um trabalho incrível esse trabalho do coach, porque vocês trabalham bem direcionado por metas, né? De acordo com o que a pessoa deseja e vai compreendendo. É também um processo de autoconhecimento de entender os bloqueios que ela tem para não alcançar esse objetivo que ela tanto deseja, né? Na Exatamente. psicoterapia, a gente vai trabalhar mais com o viés, né, da cura emocional, de tentar entender o que está fazendo com que essa pessoa tenha questões emocionais de conflitantes, que podem chegar tanto, né, chegar alguns casos realmente de transtornos emocionais, de transtornos mentais, como a depressão, a ansiedade generalizada, mas também tem pessoas que vêm com conflitos relacionados à própria história. E aí o nosso trabalho nem tanto, às vezes nem é tanto diretivo, a gente não, né? É claro que existe um plano de tratamento, mas quem vai conduzindo é o próprio cliente a partir das metas que vai sendo estabelecidas ali na sessão. Então, acho que se para ficar mais claro para o público, assim, o psicólogo ele vai nesse lugar mais da cura emocional, do tratamento de transtornos emocionais, enquanto o Uhum. coach ele está mais voltado para a tarefa, né, para a realização de um objetivo. Exatamente. E eu vejo assim, pegando o teu gancho sobre a tua fala sobre autoconhecimento, né? A psicoterapia ela é muito importante nessa questão do autoconhecimento e o coach, ele pega um pouco desse autoconhecimento também, mas ele é muito mais voltado para o que você vai fazer com esse autoconhecimento, né? É você colocar na rua esse autoconhecimento a teu favor, que a gente chama de que é o desenvolvimento pessoal, né? Coaching trabalha muito mais o desenvolvimento pessoal, que é você pegar tudo isso que você está aprendendo sobre você e usar de uma forma inteligente para você conseguir alcançar os seus objetivos. Sim. Eu acho que seria bacana também a gente introduzir um pouco do que é profissão, o que é carreira,
né? O que que uma coisa se diferencia da outra e o propósito, né? Eu realizo meu propósito realizando a minha profissão, né? Será que meu propósito é a minha profissão, né? Explicar essas diferenças eu acho que pode ser bacana. Uhum. A gente vê hoje, né, uma discussão muito grande, principalmente em cima do propósito, né? Todo mundo quer achar o tal do propósito. Mas vamos começar pelo que não é tão olhado, né? Que é a questão da profissão mesmo e da carreira, né? A profissão em si, ela é a atividade que você está exercendo, a atividade que você exerce no momento, a profissão que de repente você estudou para executar, né? Como, por exemplo, a minha profissão de administradora, né? A tua profissão de psicóloga. Profissão é a tua atividade, que pode ter sido embasada em um estudo que você precisou fazer para estar realizando ela ou não. É a tua atividade no momento. E a carreira, ela vem trazer toda essa tua trajetória dentro da profissão que você escolheu ou dentro de outras funções que você desempenhou ao longo de toda a tua vida, de toda a tua jornada, desde que você começou a estar no mercado de trabalho, né? Ou como, independente de como foi a tua vida profissional desde o início, se foi como CLT, se foi como profissional liberal, mas a tua carreira é tudo que você construiu, todo o caminho que você andou até então, né? E o que você vai construir daqui para frente. Então, a gente fala muito em plano de carreira, né? Em ter bastante clareza em relação ao que você quer daqui para frente, para você agir de acordo com o teu plano de carreira, de acordo com o que você realmente quer fazer da tua vida. Então, o trabalho, a profissão é o que você está exercendo. Aí vem a carreira, que é todo o caminho que você está percorrendo aí ao longo dos anos, desde de sempre. E aí vem o tal do propósito, né? Que é uma coisa mais abrangente, né? Que vem a questão do propósito de vida, propósito de alma, que é muito falado hoje em dia, e as pessoas, tem muita gente que fica aflito, que fica angustiado em busca do tal propósito, né? Que é muito difícil de encontrar e não acha suas habilidades e fica perdido e dá ruim. Eu mesma já tive bastante pirada, assim, por causa dessa questão do propósito, né? De ficar procurando, e me autoconhecendo e tentando achar, reinventar a roda, né? Entender o que era o tal do propósito, qual que seria o meu propósito para minha vida, uma coisa muito transcendental. E a gente consegue observar que, na verdade, o propósito, ele não vem desse lugar, assim, tão transcendental, não é uma coisa tão magnífica e impossível de alcançar como às vezes se prega, sabe? É muito rebuscado os conceitos que acabam trazendo pra gente de propósito, né? O propósito é você fazer alguma coisa com algum objetivo, né? E teu propósito pode mudar ao longo da tua vida de diversas maneiras, várias vezes. Hoje pode ser um propósito de que você tem, amanhã você pode ter outro, né? Então hoje o meu propósito com essa atividade que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né, é levar mais autoconhecimento para as pessoas, é ajudar mais pessoas a terem reflexões profundas que transformam suas carreiras, transformam a sua vida profissional, transformam esse modo de olhar, né? O propósito de ampliar a consciência. Esse é o propósito pelo qual estamos fazendo isso, né? Mas existe todo um propósito de vida alinhado, que é mais ou menos você entender o que você quer para a tua vida, em linhas gerais. E eu acho que é uma coisa muito importante de falar sobre propósito, que para mim desmistificou muito a questão do propósito, é trazer que o propósito, na verdade, ele é ser você, né? É você ser feliz, é você se exercer no mundo, né? De acordo com tudo, com a tua individualidade, com tudo que você é. E aí ele é muito simples, né? Se você for olhar, o teu propósito é ser você, é uma eureka, né? Nossa, é muito simples, não faz sentido ser propósito ser isso, mas é bem por aí. O propósito é isso, só que a dificuldade em torno do propósito é que a gente não é ensinado a se conhecer, a investir nesse olhar, em ampliar esse olhar sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida, sobre quem a gente é. E aí a gente acaba escolhendo e se moldando a um monte de caixinhas ao longo da vida, né? E aí a gente acaba se perdendo dessa nossa essência. Então, o teu propósito é ser você, é ser feliz, servir ao mundo, né? Ser tudo que você é em essência. E as dificuldades para você encontrar o teu propósito, elas estão muito alinhadas a essa desconexão que você tem de você, né? De você tirar tudo aquilo, limpar tudo aquilo que falaram para você que você era, desde de pequeno, quando a gente é criança, daí você pode falar mais, que é mais na tua área, né? Mas a gente vai sendo condicionado por diversos fatores, a gente vai crescendo ouvindo coisas e vai acreditando que a gente é determinadas coisas que às vezes não faz sentido, né? Na nossa essência não é.
Então, o propósito da gente é a gente ser a gente mesmo. E a dificuldade toda em volta disso é justamente essas caixinhas todas aí que a gente vai vivenciando ao longo da vida. Mari, você acredita que algumas pessoas elas acabam confundindo o propósito com a profissão? Dessa coisa de não conseguir se ver fora daquela profissão, porque acredita que o sentido da vida dela tá naquela profissão, se tira a profissão, ela não é nada, não é ninguém, ela não... Com certeza. Tem muita dificuldade, inclusive, das pessoas se falarem quem são além da profissão, né? Quando perguntam Uhum, quem é a Manu, né? Ah, a Manu é psicóloga. Quem é a Mari? Ah, a Mari é coach, sabe? Eu acho que tem bastante dificuldade de a gente se identificar fora da nossa carreira, fora da nossa profissão, porque é uma etiqueta social importante, né? A gente sente importância de ter quem sou eu vinculado a uma profissão, porque a profissão é uma coisa reconhecida pela sociedade. Então, sim, tem muita dificuldade das pessoas de encontrar o seu propósito fora do trabalho por causa disso, né? Mas, por exemplo, a gente pode encontrar o nosso propósito, né? As mulheres, eu não sou mãe ainda, mas até a gente vai falar sobre isso numa live na sexta-feira, mas tem muitas mulheres que são mães, né? E elas se realizam, o propósito da vida delas é criar pessoas incríveis para o mundo. E não tem nada a ver com um trabalho socialmente aceito, inclusive, né, é o trabalho mais menos reconhecido no mundo, que deveria ser muito bem reconhecido, né? Mas tem muitos jeitos outros de você realizar o teu propósito de vida, se realizar na vida, que não seja a tua profissão que você está exercendo nesse momento. E se a pessoa estiver bem alinhada, né, com a autenticidade dela, ela consegue exercer o propósito dela em várias profissões, né? Começa numa profissão, constrói uma carreira num lugar, depois percebe que quer fazer outra coisa e vai realizar o propósito da mesma forma. Né? Se o propósito, por Exatamente. exemplo, é educar emocionalmente, você pode fazer isso em psicoterapia, você pode fazer isso numa sala de aula, você pode fazer ministrando cursos ou dando palestra, fazendo treinamentos em empresas, você pode realizar esse propósito de forma autêntica em qualquer ambiente, né? Mas indo então Exato. para o tema assim, principal da live, né? Que é essa questão da dificuldade que a gente, né, levantou, que algumas mulheres têm de dizer não, de colocar limite, e o medo de ser egoísta quando decidem olhar para si e olhar para as próprias necessidades, que é uma coisa que é bem significativa, né? Uhum. A gente tem muita dificuldade, né, de dar limites e de se sentir egoísta por estar dando limite, né? Tem uma linha aí que a gente tem um pouco de dificuldade de passar, né, para lá ou para cá, porque a gente não quer ser egoísta, mas aí a gente também tem medo de não conseguir dar limite sem ser egoísta. E aí essa conversa eu acho que ela é bem importante, principalmente para nós mulheres, né? Não só no âmbito do trabalho, mas na vida toda, na vida como um todo, a gente tem muita dificuldade de dizer não e de dizer para o outro que a gente não está gostando de alguma coisa, dizer que a gente não quer, dizer que a gente não está satisfeita, porque a gente fica muito vinculada com aquele medo de desagradar, né? E a gente quer agradar, a gente quer ser, né, amorosa, acolhedora, e a gente acha que não sendo, se a gente ficar dizendo não o tempo todo, né, para coisa que a gente não quer, a gente vai se desvincular dessa nossa essência, né? Que é amorosa, acolhedora. Amorosidade e acolhimento implica em não poder dizer não. A gente tem muito esse vínculo e, Uhum. na verdade, acho que a gente precisa falar mais sobre isso, porque não é bem por aí. Sim, eu pensando nesse tema, eu decidi partir um pouco da psicologia do desenvolvimento humano, né? Porque quando a gente trata de criança ali na primeira infância, é comum o comportamento egoísta, a intolerância à frustração, querer ser atendido imediatamente assim que tem a necessidade. O bebê ele não tem maturação emocional para entender que ele tá berrando com fome ali naquele momento e a mãe dele está dando banho no irmão mais velho, e ele tem que ficar mais 5 minutinhos ali que ela vai vir. Ele não tem essa compreensão, essa noção de tempo. Então, eles têm. O ser humano, na primeira infância, ele tem mais esse comportamento egoísta de pensar em si próprio, que é próprio daquela fase do desenvolvimento, né? E aí vai surgindo a questão da imaturidade emocional quando o adulto, ou o adolescente, ele tem comportamentos que não condiz com a faixa etária dele. E aí é Uhum. considerado imaturidade emocional, que aí entra na questão do egoísmo, que é quando você coloca a sua necessidade, o seu desejo
acima dos demais, né? Você não leva em consideração o que o outro está sentindo, o que é diferente de você colocar limite e observar a sua própria necessidade. E a questão da maturidade emocional também entra nessa questão do dizer não, né? Porque essa dificuldade de dizer não, ela vem também de um desenvolvimento anterior, como você falou. Às vezes a Uhum. gente vem com uma construção social, um reforçamento social muito forte, principalmente em relação às mulheres, de que a gente tem que ser boa para receber amor. Olha, você vai ser boazinha, filha, se você se comportar, você vai ganhar tal coisa, você vai ser melhor aceita. Então a gente entende que para receber amor e afeto, e para ser aceito, que é uma coisa que a gente busca desde o nascimento, a gente já nasce com essa necessidade de amor e afeto, a gente entende o quê? Para me receber isso, eu tenho que ser boazinha. Então a gente entende que o não é uma forma de não se responsabilizar no mundo de forma boa, de forma carinhosa e cuidadosa, e que esse outro pode nos rejeitar, nos abandonar por esse posicionamento. Então, as Uhum. pessoas acabam, levando para a área um pouco da carreira, as pessoas acabam tendo medo de se posicionar até no ambiente de trabalho por conta dessa questão, né? De achar que se dizer não para o chefe em pegar aquele serviço que vai gerar sobrecarga, ela vai ser demitida. Então, é o medo também das consequências que o não pode ter, que isso a gente também aprende na infância. Né? Já É. existem estudos na psicologia que falam que pais que são extremamente autoritários, que definem tudo que os filhos devem fazer, geram crianças caladas, com dificuldade de posicionamento. Porque a principal questão do dizer não é a dificuldade de posicionamento. Né? Nós temos dois extremos, as pessoas que não conseguem se posicionar e as outras que vão engolindo sapo, vão engolindo sapo, vão engolindo sapo. Chega uma hora que o arran engasga e aí vomita aquela sapaiada toda. E aí acaba tendo Uhum. uma comunicação agressiva e não uma comunicação assertiva, né? Então, quando se trata assim de aprender a dizer não, se trata também de uma questão de aprender a ter uma emoção madura, né? Ter maturidade emocional, ter comportamentos, pensamentos e sentimentos que condizem com a sua faixa etária e consiga se colocar, né, no mundo. Uhum. E aí, primeiro, indo já para a parte assim, de dicas, né? Para a gente já ir pensando junto aqui em dicas para ajudar essas pessoas a desenvolverem habilidades para começar a dizer não. A primeira parte começa no autoconhecimento, sabe? Entender, ter momentos com você, entender a si mesmo. A gente fala muito de autoconhecimento, mas não tem outro caminho, né? A chave principal, né? É. E, e eu acho que o que é característico, né, da maturidade emocional é a gente conseguir identificar o que está sentindo. Muitas pessoas às vezes não sabem nomear o que sente, sabe? Só as emoções básicas, mas não sabe explicar o que é, não sabe identificar o que é uma angústia, principalmente diferenciar o que é culpa do que é vergonha, que a gente acaba confundindo muito as emoções. Então, também está relacionado com essa questão da gente conseguir identificar as emoções e nomear elas, que é a inteligência emocional, que vai entrar nas Uhum. competências sociais, quer dizer, o que pensa, o que sente, de forma assertiva e empática. Né? A gente tem muito medo de dizer não, porque a gente pensa em como o outro vai reagir a esse não, como se o comportamento do outro também fosse nossa responsabilidade. E tem uma questão também de contágio social negativo. Provavelmente você já deve ter ouvido muitas frases assim, né? De Sim. que a mulher é responsável pelo relacionamento dar certo, a mulher ela é totalmente responsável pela felicidade dos filhos, então ela tem que fazer tudo pelos filhos. E a gente às vezes acaba encontrando em atendimento mulheres que viveram totalmente para os filhos, e aí tem a chamada síndrome do ninho vazio, né? E quando os filhos vão para a construção da vida deles, elas se sentem vazia, né? Literalmente É. sem preenchimento. Acaba a vida da mulher junto, né? Porque ela viveu em função de, né? Claro que é difícil para a gente falar, para mim, principalmente, né? Você tem mais contato com atendimento nesse sentido. Mas para mim falar no lugar de alguém que não é mãe ainda, às vezes a pessoa pode falar, mas para você é fácil, você ainda não é mãe, você não sabe como o amor que se sente por um filho, que é muito, né, transcendental, e você quer estar ali o tempo todo em função. Mas assim, eu acho que é sempre importante a gente ter presente, mesmo quem já é mãe ou quem quer ser mãe, né, de ter essa questão de você ter que ter a tua individualidade, né? Porque vai chegar um momento na vida em que isso vai vir para você como cobrança, né? Se você simplesmente se anular na vida, se anular em função de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja o teu filho, né? Você vai chegar um momento em que essa pessoa pode faltar e você vai ter que
arcar com as consequências disso, né? Dessa desconexão contigo, né? Às vezes chega momentos, até em relacionamentos mesmo, que você não consegue, depois que tenha o rompimento, o término, né? Você não consegue nem saber do que você gosta. Né? Porque você disse tanto sim para o outro, você concordou com tanta coisa, você se misturou tanto no outro que o teu eu, né, as tuas preferências, as tuas necessidades ficaram tão de lado que você não sabe nomear o que você gosta. E aí vem, né, o autoconhecimento, se você se reencontrar, você pensar sobre o que você gosta, sobre o que você realmente quer, para conseguir dar esses limites para outra pessoa. E tem uma coisa que você falou ali da infância, né, tudo mais, desse reforço dos pais e social, né, para a criança ser boazinha e tudo mais. E eu lembrei de uma coisa minha, assim, porque eu vim muito desse lugar, né, em que eu era muito certinha, eu era a filhinha certinha, eu fazia tudo ok, tudo de acordo com o que os meus pais queriam. Desde muito pequena eu fui ensinada a falar muito certinho, meu pai queria me corrigir sempre quando eu falava, então eu precisava fazer tudo certinho. E eu aprendi desde criança, tenho certeza que muita gente também, que eu precisava ser certinha e acertar sempre, e muito, né? Para conseguir ter aprovação social, ter aprovação dos meus pais, ter aprovação de amigos, para eu estar na sociedade, né? Eu precisava ter esse prendimento, né? Eu precisava fazer o que os outros achavam certo, o que os outros aprovariam. E, na verdade, a gente carregando isso ao longo da vida vai se tornando muito pesado, porque chega um ponto da vida que você não consegue agradar todo mundo, né? Até isso acontece muito cedo, você vai percebendo que ao longo do caminho vão ficando pessoas para trás, porque para você ser você e fazer o que você quer, vai ter gente que não vai concordar. Você não vai poder agradar sempre, né? E vem até, né, nesse caso específico, tem até um dos sabotadores, que é, né, o prestativo, que fala justamente isso, né? Que com base lá nessas crenças todas, você acaba se sabotando na vida, não conseguindo realizar as suas coisas, por ficar sempre em função do outro, e na prática, ressentido por não estar fazendo valer a tua opinião, o que tu realmente pensa, Uhum. e ficar nesse impasse, né? Você não faz as suas coisas porque você está sempre ajudando outra pessoa, mas fica mal, fica ressentida e quer, de uma certa forma, cobrar, né, do outro que o outro tenha o mesmo tratamento com você. Né? Sendo que não, né? Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que se despir desse monte de expectativa, né? E fazendo a sua parte, impondo e falando, e descobrindo o que é, até onde que é o teu limite também, né? E tem alguma coisa que você conseguiria dar assim, de dica para a gente descobrir melhor qual que é o nosso limite, como que a gente se experimenta assim para entender até onde pode ou não pode falar sim, né? E em que momento que a gente deve falar não. Teve uma coisa que eu achei bem bacana que você falou, dessa questão de se misturar no outro e se perder nisso, né? Isso acontece muito até em casos de relacionamento abusivo e lembra um pouco de um comportamento infantil também, né? Porque a criança ela tem essa necessidade de simbiose, de conexão com a mãe ali, com o cuidador, de cuidado constante, e é até natural, e é tanto nesse processo de separação, que na infância, né, que é ensinado esse processo de separação, né, processo de ir para a escola, por isso que as crianças choram bastante no primeiro dia de aula, de separação da mãe, separação da família. E é ali que a gente vai aprendendo essa questão de que eu não, né, estou totalmente conectada ao outro, que eu tenho que conduzir a minha vida sozinho e tal. Então eu achei bem bacana porque reforça mais uma vez o porquê que eu trouxe essa questão da maturidade emocional para falar sobre o não e o limite aqui nessa nossa live. E sobre essa questão de colocar limite, né? Qual é o meu limite? Eu só vou saber qual é o meu limite quando eu me conheço, né? E Uhum. não é sair por aí, então já que agora eu não sei falar não, vou sair dizendo não para tudo e ok. Mas e a questão do equilíbrio, né? Então eu acho que a principal questão é trazer consciência para a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Sabe? O que você precisa nesse momento? Trazendo um exemplo, a gente pode trazer um exemplo, por exemplo, de final de semana. Você trabalhou a semana inteira, você está exausta, e aí no grupo de amigos chamam para uma festa, para uma balada, para alguma coisa em específico, e você não está afim de ir. E aí as pessoas têm dificuldade de dizer não, porque meus amigos podem procurar outro grupo de pessoas para se relacionar, me excluir. Então as pessoas têm muito medo da rejeição, né? Mas de forma assertiva, a gente consegue comunicar qualquer coisa que esteja sentindo.
Então, eu acho que Uhum. nesse exemplo, eu acho que uma forma legal de comunicação seria explicar. Olha, eu gosto muito de vocês, a nossa relação é incrível, o nosso grupo de amizade é maravilhoso, eu gosto de sair com vocês, porém, essa semana eu tive um excesso de trabalho, tive horas de trabalho, enfim, adoeci, estou cansado, preciso de um momento comigo e explicar para esse outro, né, de forma assertiva, que não está com interesse de ir para esse evento. E isso não desqualifica a amizade, não desqualifica a relação. Uhum. Eu acho que é uma das formas de colocar limite para as mães que têm dificuldade de dizer não para os filhos. É uma situação bem complicada e que ela precisa desenvolver essa habilidade, porque é ela que vai ensinar esse ser humano a lidar com o não e a praticar o não, né? Porque conforme ela vai colocando isso na experiência dessa criança, ela também vai aprendendo. E aí o exercício é, né? A mãe tem receio de lidar com a rejeição do filho, né? Ou aquele pequeno ódio momentâneo que a criança vai ter por ela dizer aquele não. E aí, na verdade, quando ela diz o não, ela tem que pensar na consequência do não. Por que ela está dizendo aquele não? Não vai comer tal coisa, tal horário, por qual motivo? Né? Também Uhum. explicar para a criança. Eu acho que o que ajuda as mães no processo de dizer não é explicar. Porque essa é a forma de educação, né, infantil, você explicar o porquê que aquilo não cabe para ela naquele momento. Porque às vezes pra gente já tem uma experiência na vida, já tem alguns anos de vida, certas coisas são óbvias. Mas pra criança que está na fase de desenvolvimento, dependendo da fase que ela tá, ela não compreende certas coisas. Então é esclarecer detalhadamente. Então, mas acho que a principal questão, assim, é desenvolver maturidade emocional através do autoconhecimento, desenvolvimento da inteligência emocional, que pode acontecer tanto em atendimentos de psicoterapia, alguns atendimentos com coach também é possível acontecer, através de livros. Tem muitos livros que dão orientação sobre questões de emoção, de comportamento, através de palestras, workshops, cursos. Todas essas. Existe uma gama de coisas que trabalham com desenvolvimento pessoal e profissional, né? Vários profissionais que Uhum. trabalham com isso, além de nós duas, e que essa pessoa pode é, se conhecer. Então, pensando nessa temática, né, a gente elaborou então uma atividade de autoconhecimento, um exercício de autoconhecimento para o dia de hoje, que já foi enviado, né, anteriormente, antes de iniciar a Sim. live, no nosso grupo do Telegram, né, Mulheres Potentes, e a gente fez um exercício que ele vai se pautar exatamente nisso, traz questões sobre o âmbito da carreira e da profissão, e também sobre essa área da maturidade emocional. Uma coisa que você falou ali que eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, né? Que a criança não entende o que é óbvio pra gente, a criança não entende. E às vezes não é nem Uhum, só a criança que não entende, às vezes a gente também, adulto, precisa uhum, ouvir muitas vezes a mesma coisa até que aquilo se consolide como aprendizado, que realmente faça sentido, né? Então tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a gente precisa demitir o óbvio. Né, o óbvio precisa ser dito. O óbvio para você talvez não seja tão óbvio assim para o outro, né? Então, até dentro, trazendo para essa questão dos limites, né? E trazendo mais nesse viés da carreira que a gente tá tentando falar aqui nessa semana, por exemplo, assim, para mim é óbvio no momento em que eu vou dar limites para o meu chefe, por exemplo, que pode ser uma coisa complicada, né? Porque tem a questão da uhum. hierarquia, você pode não se sentir confortável de dizer que você não pode fazer uma determinada atividade que ele está te pedindo, né? Mas para você, na tua mente, parece óbvio que você está muito atarefada e você não está dando conta daquilo ali para ele chegar em cima de você e te dar mais 5 atividades para você concluir. Né? Para você é óbvio, mas para o outro, talvez para ele não seja tão óbvio assim. E aí, esse posicionamento, esse limite, precisa vir de você. Né? Você precisa falar para a pessoa, você precisa explicar para a pessoa o que está acontecendo e que você não tem condições de absorver aquela demanda que está chegando em você, né? Então, entregar de volta para quem está tentando te encher de tarefa e você não está conseguindo dizer não, entregar um pouco de volta isso e explicar o porquê que você não consegue, né? Falar, olha, fazer acordos, né? Acho que a vida é a arte de fazer acordos. Então, você falar o teu não pode ser um não, se você tem dificuldade de dizer não, que eu sei que é bem difícil, assim, no começo você
ter esse exercício de realmente se posicionar e não fazer as coisas que você não consegue. Então, se você tem essa dificuldade de dizer não, de dar esse limite e se posicionar, de repente você pode tentar ir por esse lado do fazer acordos, né? Então, ao invés no momento que a Uhum. pessoa chega para você, olha, faz mais isso, eu preciso que você faça mais essas 5 atividades, você já está lá sobrecarregada, não sabe como dizer não, você pode tentar dizer um não vestido, né, de outra coisa. Em que você pode falar, por exemplo, para a pessoa, olha, eu não consigo fazer nesse momento, podemos deixar isso para um outro momento? Ou qual dessas minhas atividades que eu já estou fazendo aqui a gente pode deixar de lado, a gente pode postergar a entrega para que eu consiga absorver essa nova demanda que você está me dando, né? E que a gente não fique só engolindo a raiva e falar, puta merda, esse cara não tá vendo que eu já tô por aqui de trabalho e continua me jogando um monte de coisa, né? Porque é uma coisa muito nossa, às vezes o outro não sabe, ou o outro faz de conta que não sabe, porque afinal de contas a gente vai sempre absorvendo, né? Isso é muito comum no dia a dia do trabalho. A gente ficar super atarefada, né, até a tampa de trabalho e não ter a capacidade de falar que você não está conseguindo dar conta, né, daquilo que você precisa rever a quantidade de tarefas que você está fazendo, precisa falar, né, para o teu chefe, porque aí você acredita que às vezes você pode ser vista como incompetente, que não está dando conta daquilo que está sendo solicitado, mas não, você, né, tem que saber formas de falar. É possível desenvolver formas de você falar, e isso acontece muito no treino. Nisso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, nos exercícios que a gente está disponibilizando lá no grupo, né? É muito no treino, na prática, no dia a dia, passinho por passinho, né? Uma pequena coisa que chega para você, que você não consegue fazer, que você precisa dizer não, você treinar na prática formas diferentes que você se sinta confortável para começar a ir dizendo esses nãos, né? Aí soltando esses nãos, de repente, num primeiro momento, fantasiados aí de uma outra palavra, né? De um acordo e tudo mais, para você ir saindo disso. E eu acho que essa é uma dica bem legal, porque é uma coisa que eu fiz muito, assim, para conseguir dizer mais nãos, para mim era muito difícil dizer não, hoje é bem mais fácil. Mas para conseguir dizer mais nãos, eu fui desenvolvendo uma roupagem ali pro não, né? Foi desenvolvendo um jeito de dizer não mais fofo, né? Para eu conseguir falar não e aí conseguir depois chegar um momento em que eu posso só falar não, não, não quero, sabe? Falar um não mais incisivo e mais fácil. Mas é um treino que você pode, uma dica, né, que você pode desenvolver se falar o não aí de um jeito mais fluido, assim, né? Vai indo, vai pelas beiradas até que você descubra o teu jeito de falar não. Mas tem que falar. A gente tem que aprender a dizer não, a gente tem que aprender a se posicionar, porque senão a gente definha. E aí, eu tô falando demais, mas eu quero só falar mais uma coisa. Aí, assim, a gente às vezes fica ali num trabalho, que a gente tá ali por aqui de trabalho, aí fica insatisfeita, fica, né, não tô realizada, tô mal nesse lugar, vou sair desse lugar porque o meu chefe não presta, os meus colegas não prestam, todo mundo me sobrecarrega, né? Todo mundo acha que eu não tenho nada para fazer, fica o tempo todo me dando um monte de coisa, e enquanto o problema é comigo mesma, né? Aí você toma a decisão de sair. Você vai sair desse trabalho, você vai cair numa outra empresa, numa outra organização, ou até mesmo no teu próprio negócio, e você vai voltar para o mesmo problema. Porque o problema às vezes não é no ambiente, às vezes não é nos outros, o problema está na nossa falta de posicionamento, na nossa falta de habilidade em dizer não para aquilo que a gente não quer. E é muito forte isso e poderoso quando você começa a colocar em prática, porque você começa a perceber um montão de pequenas coisas para as quais você vai dizendo sim, querendo dizer não, e vai se anulando. Sim. É que nem você falou, né? Dizer não é um processo. Para quem tem dificuldade, é um processo. E até na psicologia, né, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha um pouco também faz um exercício, né, em sessão que chama treino de habilidades sociais. Então, a pessoa ela vai trazer para a sessão as dificuldades dela de comunicação e é feito um ensaio comportamental. Isso pode ser feito em casa também, né? Você olhar no espelho e ensaiar como você vai se comunicar com aquela pessoa, que tom de voz você vai utilizar. E de início é necessário esse treino
feito, sabe? Você realmente ensaiar o que você vai falar. Depois, mentalmente, você já vai construindo repertório suficiente para falar sem um ensaio mais elaborado, assim, você tem que parar de frente do espelho. E aí perguntaram, né, sobre o grupo. O grupo tem Ah, um link sim. tanto na... Foi a Laila, né? Oi, Tem o link Laila. tanto na minha bio, quanto na bio da Mari. Tem o link para o grupo Mulheres Potentes. E aí lá a gente vai disponibilizar uma atividade para cada dia da semana, né, ligado ao tema que a gente vai elaborar. E no final a gente vai liberar um e-book, né, que vai ter todo o resumo do que a gente vai falar aqui nessa semana e com algumas dicas de livro, cursos e, enfim, tudo que for surgindo de dicas sobre o tema a gente vai incluindo lá também. Então, para ficar bem Uhum. completo. Isso aí. É... Só aproveitando que é o assunto, né, já que foi a Laila que perguntou ali sobre o grupo, né, só comentar que a gente acabou não falando, né, a gente já é muito, quer começar já no assunto, já tá empolgada, mas a gente não falou de onde é que a gente se conheceu, né, que eu e a Manu, a gente não se conhece pessoalmente, né, a Laila também fazia parte desse grupo, então eu lembrei disso agora de contar. E a gente se conheceu através de um curso, né, que a gente estava fazendo juntas, e aí surgiu a ideia de fazer essa parceria e a gente, né, o nosso santo bateu pra gente estar fazendo essa semana aqui hoje juntas, né? Desse conteúdo legal aqui. Só para contextualizar para o pessoal que não sabe de onde é que surgiu a Manu na vida da Mari e de onde é que surgiu a Mari na vida da Manu. O que essas duas Sim, doidas estão fazendo juntas. sim, e eu achei bem bacana, né? Porque eu venho de um grupo potente de mulheres com várias profissões e que a gente vai uma acrescentando na vida da outra. E eu acho muito importante falar disso aqui, né? Porque é uma coisa que eu falo em psicoterapia, porque muitas vezes as pessoas buscam a psicoterapia para mudar padrões de relacionamento e atrair pessoas diferentes para a vida, né? Conforme a gente vai mudando esses padrões. E eu sinto muito isso quando eu vou para algum curso, né? E as pessoas que eu vou me conectando, as coisas que a gente vai desenvolvendo junto, mostra isso. Assim, eu consegui me conectar esse ano com um grupo de mulheres muito potentes, né? E a gente, através do nosso trabalho, está tentando conectar com outras mulheres também potentes. E, Exatamente. e aí a gente vai esse desenvolvimento, né? Essa conexão. Então, cursos de desenvolvimento pessoal, psicoterapia, tanto grupal, grupos de psicoeducação, né? Eu estou tentando também desenvolver futuramente essa ideia de trazer também um grupo de psicoeducação. Ah, vamos falar de tal tema, vamos se educar emocionalmente sobre tal tema. Eu acho que é importante. Uhum. E então é daí que surgiu toda essa nossa conexão, assim. Então é possível mudar padrões de relacionamento, é possível ter relações saudáveis com a figura feminina, né? Porque tem muito essa construção social de que uma mulher disputa com a outra, a mulher só tem inveja da outra, o desejo da mulher é derrubar a outra. Mas tudo isso é uma construção social e que acaba sendo reforçada em várias questões, músicas e várias outras coisas. Mas quando as mulheres escolhem sarar e ter conexões de potência, isso é real, assim, elas se conectam e expandem, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está expandindo todo o nosso conhecimento, nossa potencialidade com outras pessoas e se conectando com elas. E a Exatamente. Laila também é maravilhosa, né? Sim, a Laila é uma querida. A Laila é Nutri, gente. Vocês estão vendo aí os comentários dela, ó. Depois segue ela lá. Então, assim, é muito legal isso, porque assim, às vezes a gente fica com uma mentalidade muito restrita, né? Por causa dessa construção toda social que a gente Uhum, sofreu, que a gente passou. Não é que a gente sofreu, a gente passou. A gente cresceu, construiu, teve todo um contexto em que a gente foi moldado, né? E esse contexto em que a gente foi moldado fez com que a gente fosse quem a gente é hoje, que a gente seja o que a gente conseguiu até aqui. E às vezes se desprender disso, né? Ampliar um pouco o nosso olhar, pensar que existe sim outras possibilidades de você fazer conexões reais com pessoas num curso online, por exemplo, né? Num grupo online uhum. como esse que a gente está criando agora, essa possibilidade existe, ela é real, desde que você também esteja aberto a participar disso, né? A se conectar com isso, a buscar mais disso. Que eu vejo que muitas vezes as pessoas querem, eu quero resolver o meu problema, mas eu não faço nada para isso.
Eu tô lá sofrendo, às vezes, com o meu trabalho, sofrendo na minha carreira, tô infeliz no meu relacionamento, tô infeliz na vida, né? Não tá legal, tá tudo ruim. E aí, ao invés de eu tomar alguma decisão, alguma atitude para realmente ir em direção a uma mudança, eu tenho essa posição de vítima, né? Em que, ai, nada dá certo para mim, tudo dá errado, eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo me conectar, porque os meus amigos pensam diferente, né? Eu não tenho no meu grupo pessoas que estão nessa mesma vibe, que conseguem me ouvir, mas assim, o quanto você busca, né, curar realmente essas coisas em ti, né? O quanto você está buscando mudar, o quanto você está buscando ter consciência e trabalhar nos teus padrões, né, no dia a dia. Na prática, por exemplo, aqui nesse grupo que a gente está hoje, né, você tem ali um monte de gente te seguindo, eu também tenho um monte de gente me seguindo. Mas quando a gente para fazer uma coisa séria, uma coisa legal, uma coisa que vai ajudar, na prática, quem vem, né? Tem um monte de gente que disse que queria, mas na hora do vamos ver, quem vem são bem menos pessoas. Então, o quanto também a gente está pagando o preço por esse desenvolvimento, né? O quanto a gente está buscando esse desenvolvimento na nossa carreira, esse desenvolvimento de inteligência emocional, né? De você entender melhor como você funciona para que você consiga se exercer, se impor, né, na vida, falar, dar limites e tudo mais. Limite tem muito a ver com isso também, né? Com Sim. você entender você e conseguir chegar no outro. Uma coisa que eu achei bem legal de você falar, trazer esse tema para essa primeira live, porque às vezes as pessoas até buscam algumas coisas, por exemplo, a psicoterapia, o atendimento com coach, ou a mentoria de carreira, na ideia de que aqui o outro vai solucionar as questões dela. Só que aí você vai ver, é 30% responsabilidade do psicólogo, do coach ou do mentor de carreira. 70% é responsabilidade nossa acerca da nossa própria vida, né? Como que eu estou conduzindo as minhas escolhas e as minhas decisões, né? Mas eu acho E, que é isso, assim. não, e aí tem uma coisa muito interessante também nessa tua fala, que assim, ok, então se eu não vou, a maior parte do trabalho sou eu que vou ter que fazer, por que que eu vou pagar uma psicoterapia? Por Exato. que que eu vou pagar um processo de coach? Por que que eu vou pagar uma mentoria para alguém me dizer o que fazer, se eu mesma é que vou ter que fazer? Né? Só que vem a questão de até que ponto nós mesmos somos capazes de questionar os nossos padrões. Não existe como, né? Por mais que a gente busque se educar emocionalmente, busque entender das emoções, busque esse conhecimento teórico, né? Esse embasamento para entender um pouco mais e começar a se questionar, na hora que a gente está conversando com alguém que está preparado para questionar os nossos padrões, é muito diferente. O buraco é bem mais embaixo. Porque a gente não consegue ter essa amplitude sozinha, né, de se perguntar coisas desafiadoras. O nosso cérebro está o tempo todo querendo nos proteger de tudo que é novo, que é diferente. Então a gente não Uhum. tem como fazer esse auto-coaching, essa auto-psicoterapia, né? É para isso que a gente precisa de apoio e estar nesses grupos e estar nesses atendimentos é tão importante, né? Que a gente não consegue. Se a gente conseguisse fazer sozinho, a gente já teria feito, né? Às vezes a gente fica uma coisa clássica, né? Que é, por exemplo, a meta de emagrecer, né? Que todo mundo quer emagrecer. As mulheres têm essa coisa do querer emagrecer. Quantas pessoas querem emagrecer? E quantas pessoas realmente conseguem fazer alguma coisa, né? Até que ponto que você realmente investe em ter alguém para te ajudar, te orientar? Se você pudesse, fosse capaz de fazer sozinha, você já teria feito. Ninguém Uhum. quer conscientemente ficar sofrendo com um padrão negativo, ninguém quer conscientemente não conseguir pedir um aumento para o chefe, ninguém quer conscientemente ficar atolada de trabalho o tempo todo por não conseguir dizer não, né? A gente não quer ficar no sofrimento. Porém, a gente não consegue se questionar sozinha, a gente não consegue derrubar os nossos padrões, quebrar tudo isso de uma forma, né, só eu comigo mesma. Então, esse apoio é muito importante, o grupo é muito importante. Então, vai ser bem legal essa semana, porque a gente vai ter todo esse suporte aí, né? Nosso também, a gente não vai estar o tempo todo lá no grupo, mas a gente vai disponibilizar os materiais, vai disponibilizar também um pouco do nosso tempo para estar tirando alguma dúvida que surgir, né, ao longo da semana aí em relação a todas as reflexões que a gente vai provocar aí durante a semana. E também acho que a gente vai falar
do que a gente vai oferecer no final da semana? No final da semana é o e-book, né? Então, estamos preparando aí, preparamos um e-book para entregar também lá no grupo. Né? Então, a gente vai ter toda a semana de conteúdos e no final a gente vai ter um e-book com todos os conteúdos que a gente falou aqui, né? Com todo esse apoio. Então, vai ser bem bacana, né? Eu espero que todo mundo que está hoje na live, que conseguiu passar por aqui, que vai assistir amanhã, durante o período que tiver aí disponibilidade, tenha esse interesse de entrar no grupo também, porque vai ser bem bacana. Realmente, se você realmente busca, né, uma transformação, um novo olhar para a tua carreira, esteja com a gente, porque a gente está disponibilizando isso de uma forma bem legal, bem feliz, tão empolgada e feliz em fazer isso. Então, isso é muito importante, né? Uhum, Acho que vai ser bem bacana. sim. E a atividade está lá liberada de forma gratuita. A gente pode dar algumas orientações, né, acerca das questões e tudo mais. É claro que vai ter coisa que precisa se precisar de algo mais profundo, aí vai ser necessário atendimento, mas as orientações básicas sobre os temas e outra coisa que é importantíssima para quem quer mudança, né, que é o que a gente acabou de falar, é partir para ação. Então, saiu da live, vai lá e faz o exercício, faz a atividade que está no grupo do Telegram e vai vendo, vai se conhecer, vai entender, sabe, essa questão, essa dificuldade do não vai ser importante. Exatamente. E a gente está aqui, né? A gente está aqui oferecendo isso de forma gratuita e, mais uma vez, vai ter uma grande parte do trabalho que vai depender de quem realmente fizer. Né? A gente não Exato. tem como entrar, né, na cabeça das pessoas, ir lá, abrir, né, e implantar uma coisa nova. Não, isso é uma coisa que não existe, né? Às vezes a gente fica muito preso em fórmulas. A gente quer uma mudança rápida, a gente quer uma fórmula pronta, a gente quer uma solução para ontem, principalmente nesse mundo que a gente vive, né, que é tudo para ontem, tudo corrido, tudo sempre correndo, a gente está sempre na correria. Então a gente se acostumou a querer fórmulas prontas e rápidas e soluções, né, rápidas para resolver tudo, e não é bem assim que funciona. Então tem todo um processo, né? Toda mudança, ela não é um evento isolado, toda mudança é um processo. Então, se você quiser entrar nesse processo, quanto antes você entrar, melhor para você, né? Porque você vai começar a mexer com as suas coisas e vai dar esse start para começar a ter mais autoconhecimento, entender o que está te travando, entender sobre as tuas crenças, entender formas de começar a se posicionar e dar limite. E vai ter esse plus, né, esse apoio do vamos para ação, né? Exercício prático, vamos para ação, vamos começar a realmente colocar no papel, vamos começar a realmente tirar do papel depois também, né? Eu acho que vai ser bem legal. Se você realmente quer ter mudanças, vai ser uma semana bem impactante aí para quem participar. Sim, então, já indo para o tema de amanhã, anunciando, né? Amanhã a gente vai falar de crenças limitantes. Vamos detalhar o que é uma crença, como se constrói uma crença, as principais crenças, tanto na psicologia, tanto na compreensão dos coaches, né? Dessa área de carreira. E agradecer a participação de todas as pessoas que estiveram aqui, que entraram no grupo, que vão fazer atividade, vão compartilhar com a gente. Fez atividade, compartilha com a gente, fala como que foi a experiência e a gente vai estar aí à disposição para qualquer dúvida. A proposta é deixar a live salva, tanto aqui quanto no YouTube, para caso alguém não conseguiu assistir aqui ao vivo, possa assistir depois. Mari, Uhum. muito obrigada por essa parceria. Sou imensamente grata, sim. Você não tem ideia do quanto eu sou grata por isso que a gente está desenvolvendo. Ah, eu também agradeço muito. Eu acho que assim, quando a gente começa a se colocar em movimento e colocar as nossas intenções em prática, né, coisas inimagináveis vão acontecendo, né? É aquela história de que você coloca o pé, Deus coloca o chão, é meio por aí. Você coloca a tua intenção, você coloca o que você quer fazer e as coisas vão acontecendo. Mas é bem importante a gente ter clareza, né, do que a gente quer para realmente vai ir deslanchando assim as coisas, os nossos projetos. Então, muito obrigada também para você, né, pela oportunidade de a gente estar fazendo isso aqui em parceria e deu muito certo, né? Já deu muito certo, porque toda a concepção do projeto e as habilidades de uma e da outra foram se complementando. Então, eu estou bem feliz também com essa semana. Acho que vai ter muitos frutos positivos aí. Sim. Obrigada para Muito todo mundo que está obrigada. aí ainda. Ó, obrigada para todo mundo que está aí agradecendo também.
Vamos ver quem que tá ao vivo ainda. Laila, a Laiane, Fábio, Samira, Alan e a Gabi. Então temos aí. Obrigada, gente, por vocês estarem aí com a gente hoje, né? E até amanhã. E o Amanhã a gente pessoal vai que chegou voltar a falar. agora já entra no Uhum. grupo lá do Telegram e tem a atividade dessa primeira live. Caso tenha alguma A- dúvida para responder a atividade, né? É só consultar a live que a gente pretende deixar salva. Exatamente, vai ficar salva aí. A live no começo vai ficar salva no perfil da Manu, né, hoje. E aí depois eu vou fazer o download também, vou passar lá no meu perfil, mas não sei se eu vou conseguir fazer tudo ainda hoje. Mas vai ficar salva no perfil da Manu, porque ela tá aí sendo a nossa anfitriã da live de hoje. E amanhã vai ser, eu vou ser a anfitriã e a gente vai fazer esse revezamento aí. Mas vai ter nos dois E, perfis todos os conteúdos. e ótima noite para todos. Boa noite, gente. Obrigada pela participação.